E aí, galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meus queridos, caborézinhos do meu agrado, morrendo de saudade, mas a gente tem que iniciar essa jornada pedagógica, essa jornada aí de interação, de conhecimento. E vamos rumo ao Enem 2020, fechar essa redação com 1000. Então nós vamos estudar na aula de hoje, tá? Voltar aqui para as competências leitoras. Então abram os livros de vocês no módulo 4, na página 41, para nós falarmos sobre o uso eficiente dos textos de apoio e tipos de introdução. Então o nosso objetivo da aula de hoje será justamente compreender as competências leitoras e a habilidade número 2 da redação do Enem. Então, na aula de hoje, na tarde de hoje, a gente vai interagir, a gente vai discutir sobre as competências leitoras nos textos norteadores do Enem e também de qualquer prova externa aí que vocês submeterem à redação. E claro, nós vamos, a priori, nós vamos perceber os tipos de introdução. Que competência 2 é essa que o Enem cobra? É justamente a interpretação dos textos norteadores que ele baseia o participante do Enem na redação. Então, você precisa interpretá-los de acordo para que você não venha a errar, tá, nessa interpretação textual. Observe que nessa pequena jornada de professor, nós corrigimos diversos textos. E eu já corrigi, inclusive na turma de vocês, diversos textos que parafraseavam. O que é isso? Parafrasear. Paráfrase. É repetir o texto que está em determinado lugar. Então tem muita gente que copia, né, faz um Ctrl+C e cola lá na redação. Faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Tem outros, né, gaiatinhos, bonitões aí e bonitonas, que pegam, só mudam uma palavrinha e colocam na redação. Isso é perigoso, tá? Isso é errado. Então, a partir de hoje, vocês vão fazer o seguinte: vocês precisam interpretar para colocarem lá no texto de vocês, para justamente nortear o leitor, fazer que essa interpretação tenham dados complacíveis lá dos textos norteadores, que tenham dados referentes a esse texto. Mas você pode me perguntar, então eu não posso utilizar de dados que tem no texto? Pode sim, claro. Só que você tem que interpretar, tá, e colocar esses dados na sua redação. Não pegar do jeito que está lá e colocar no seu texto. Um exemplo disso é que dados do IBGE, por exemplo, de gráficos, a sua percepção, a sua interação, você pode sim colocar no seu texto. E claro, lembrando, tudo isso argumentado. Então, a percepção que eu tenho dos textos, só isso vai ser o suficiente para o embasamento da minha redação? Não. Tá? Então, o texto vai servir de alicerce para que você possa ter atributos e nessa percepção, nessa compreensão e claro, na produção do seu texto. Essa competência 2, ela tem a finalidade também de interpretar, mas de fazer um repertório aí sociocultural, o conhecimento de mundo, né? Essa interpretação que você tem, de alinhar o conhecimento que você tem na filosofia, na sociologia, na história, com a professora Jarina, né? Que daqui a pouco vocês terão aula com ela. E vocês, todo o conhecimento de mundo que vocês têm, colocar nessa interpretação, nessa produção textual que representa o repertório cultural ou sociocultural. Creio que deu para entender, certo? Qualquer dúvida,
faz a crítica, faz a indagação, tá? Explicite aí a sua dúvida no nosso grupo. Agora nós passaremos para um outro ponto que diversos participantes, diversos alunos entram em pânico, que é justamente a introdução do meu texto dissertativo. Então, como eu começo? De que forma eu posso adentrar ao tema, sugerir uma tese, sem fugir do tema e sem repetir o tema? Primeiro, reiterando o que é tema, o que é tese. Tema é justamente o título, né, o assunto que a redação está cobrando. A tese, se vocês observarem no livro de vocês, na página 42, tem uma citação que diz o seguinte: ponto de vista acerca do tema deve ser direto e objetivo. Então, cuidado nessa explicação, na problemática, na reiteração que vocês forem fazer, para não ficar muito extensa. Tem que ser concreto, tem que ser objetivo e tem que tratar justamente desse ponto de vista. Eu costumo dizer, levante a problemática em relação ao tema. Percebam o que o tema quer, o que você quer falar sobre ele. Então, algumas perguntas, subjetivamente, têm que serem respondidas, como, por exemplo, por quê, como, exemplos. Tá? Então, é obrigatório? Não, depende de cada participante, porque o meu texto não é uma regra obrigatória para a produção textual, mas é cabível e é necessário lembrar que eu preciso obedecer a alguns fragmentos para que eu não fuja da característica argumentativa. Tá? Então eu preciso dissertar, eu preciso falar sobre isso, eu preciso argumentar também. Então, hoje nós perceberemos os tipos de introdução, já percebemos a importância de interpretar os textos norteadores e agora nós vamos perceber e diferenciar os tipos de introdução e o que eu devo fazer na introdução. Conforme dito anteriormente, a introdução ela obedece a dois fragmentos importantes, o tema e a tese. Então, gerir, nortear o leitor sobre esse assunto que será abordado é necessário. Agora, explorar, dizer o que eu vou fazer uma complementação no argumento também é necessário. Então eu tenho dois fragmentos. Eu tenho o tema e eu tenho a tese na minha introdução. De que forma eu posso fazer isso? Eu posso fazer de três formas diferentes na introdução básica. Eu posso fazer por enumeração, eu posso fazer por interrogação e eu também posso fazer sobre uma definição e contextualização. Vocês podem observar melhor na página 43 do livro de vocês, certo? Mas o que será? O que é isso? Primeiro, a introdução básica dar-se-á em três formatos, como eu já disse. Tá? A primeira é por enumeração. O exemplo do livro de vocês. O que é essa enumeração? Eu vou pontuar? Não. Eu tenho que lembrar que tudo tem que ser argumentado. Tá? Então, eu posso enumerar características, eu posso enumerar situações, eu posso enumerar problemas que, consequentemente, será abordado, será defendido ou será criticado, tá? Positivamente ou negativamente, nos meus argumentos, no desenvolvimento do meu texto. Então, eu vou até ler um trechinho aqui para vocês. O aquecimento global e as consequentes catástrofes climáticas têm gerado preocupação não só entre cientistas, mas também entre cidadãos comuns. Observem que aqui tem uma explanação do tema. Agora, olha a tese. As ações afirmativas de concessão de incentivos fiscais e a substituição gradual da matriz energética constituem duas importantes frentes de atuação a serem trabalhadas pelos países. Observem que nesse exemplo nós temos dois fragmentos enumerados, ou seja, em sequência.
Então, nesse formato de sequenciação, também chamado de enumeração, dá-se aí uma introdução chamada de enumerativa ou introdução com enumeração, tá certo? Outra introdução muito conhecida e utilizada por vocês é aquela por interrogação. Só que as criaturas, né, muitos alunos costumam fazer com perguntas bem objetivas. O que é isso? O que é aquilo? O que é pá? Então é errado, tá? Porque é necessário que você argumente a sua indagação, ou até mesmo fazer uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É justamente um questionamento cuja resposta será óbvia, tá? Obviamente é respondida a posteriori. Então, assim, essas perguntas retóricas fica excelente na introdução. Porém, quem tem o costume de colocar aquelas perguntinhas, o que é isso, o que é aquilo, é inadmissível, porque fica um texto empobrecido, fica um texto, digamos assim, com falta de argumento, tá bom? Então, cuidado nesse tipo de introdução. Quando vocês forem fazer uma indagação, façam uma indagação retórica. Como eu já mencionei, a indagação retórica é uma pergunta com respostas óbvias pelo leitor, que já foi supracitado. Lembrando que vocês terão a necessidade de fazer o enunciado do tema, explanar o tema, em seguida fazer esse questionamento, essa indagação, tá certo? E o terceiro e último ponto, né, a introdução da introdução básica, é justamente a definição com contextualização. Eu preciso definir, tá? Definir o tema e, na verdade, contextualizar. Muitos de vocês têm esse costume de enfatizar, na verdade, o assunto, fazer com uma base histórica e contextualizá-la. Dentro dessa contextualização, fazem uma amostragem problemática baseada em palavras-chave. O que são essas palavras-chave? São palavras que você vai puxar para o seu desenvolvimento. Tá? Então, é interessantíssimo, mas também nós devemos ter atenção. Por quê? Porque eu preciso fragmentar, cuidado para não falar muito, criar uma introdução muito extensa e que eu não posso desenvolver todos os temas e todas as palavras-chave colocadas lá na introdução. Então, para finalizar, tá? Nós tratamos da competência 2 de redação do Enem, falamos sobre os tipos de introdução, lembrando que dentro dessa apresentação textual é interessante que você prenda a atenção do leitor na sua introdução. Quantos e quantos livros vocês já deixaram de ler, ou quantos e quantos textos vocês diziam não ser interessantes e pararam no início do livro ou no início do texto? Então acontece da mesma forma com os textos de vocês. Eu preciso prender a atenção do corretor, preciso prender a atenção do leitor na introdução. Tá? Então vai ser a surpresa, vai ser justamente o carro-chefe do seu texto, vai ser a introdução. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, façam a complementação da leitura no livro didático de vocês, façam aí a proposta 1 de sala, tá? E enviem no PV para mim. Abraço carinhoso, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e estamos aqui para o que der e vier.